E se eu te dissesse que bastam apenas 24 horas para você perder completamente a sua humanidade e começar a torturar uma pessoa inocente? Parece impossível, né? Você provavelmente se considera uma pessoa boa, ética e incapaz de fazer mal a alguém. Mas a ciência já provou que, sob as condições certas, ou melhor, sob as condições erradas, qualquer um de nós pode se transformar em um monstro. Existe um experimento específico que atravessou décadas sendo citado em todos os livros de psicologia, mas que esconde segredos tão perturbadores que fazem a gente questionar se ele foi realmente uma descoberta científica ou apenas um teatro de horrores financiado por uma universidade de prestígio. Hoje a gente vai mergulhar no experimento da prisão de Stanford. O plano era simples: observar como pessoas saudáveis reagiriam a um ambiente de poder e submissão. Mas o que aconteceu nos corredores daquele porão mudou para sempre a forma como entendemos a mente humana e, principalmente, o quão perigoso pode ser o papel que a sociedade nos impõe. O problema é que, durante muito tempo, nos contaram apenas metade da história. Tudo começou no verão de 1971. O psicólogo Philip Zimbardo queria entender por que as prisões americanas eram lugares tão violentos. Será que o problema eram as pessoas, ou seja, criminosos e guardas já violentos por natureza? Ou era o ambiente da prisão que corrompia as almas mais puras? Para testar isso, ele criou uma prisão falsa no porão do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford. Ele colocou um anúncio no jornal procurando voluntários para um estudo sobre a vida na prisão, oferecendo $15 por dia, o que na época era um dinheiro bem decente para um estudante. Mais de 70 pessoas apareceram, mas o Zimbardo queria os normais. Ele aplicou testes de personalidade e entrevistas para filtrar qualquer um que tivesse tendências violentas, problemas psicológicos ou histórico de crimes. No fim, sobraram 24 rapazes de classe média, inteligentes e saudáveis. Eles foram divididos aleatoriamente em 2 grupos por meio de uma moeda. Metade seria guarda e a outra metade seria prisioneiro. Não havia diferença de caráter entre eles no começo. Eram apenas jovens universitários querendo ganhar um trocado nas férias. Mas para que o experimento funcionasse, ele precisava de realismo, e o Zimbardo não economizou nisso. No domingo de manhã, os rapazes que foram escolhidos como prisioneiros foram surpreendidos em suas casas por policiais de verdade. Eles foram algemados, lidos os seus direitos e levados para a delegacia sob a acusação de roubo à mão armada. Imagine o susto! Seus vizinhos assistiam a tudo sem entender nada. Depois dos procedimentos padrão, eles foram vendados e levados para o porão de Stanford. Lá, o processo de desumanização começou imediatamente. Eles foram revistados nus, borrifados com spray contra piolhos e receberam uniformes que pareciam vestidos, com um número de identificação na frente e atrás. Eles não tinham mais nomes. A partir daquele momento, eles eram apenas números. Eles usavam uma corrente no tornozelo para lembrar o tempo todo que estavam presos e uma meia de nylon na cabeça para esconder o cabelo e anular qualquer traço de individualidade. Do outro lado, os guardas ganharam uniformes militares caqui, cacetetes e óculos escuros espelhados para evitar o contato visual. Zimbardo deu uma instrução clara aos guardas. Vocês não podem usar violência física, mas devem criar um ambiente onde os prisioneiros se sintam impotentes e percam a sensação de controle. O que ninguém esperava é que o teatro se tornaria real rápido demais. No primeiro dia, o clima era de estranheza. Alguns prisioneiros riam, os guardas ainda não sabiam como agir. Mas na manhã do segundo dia, uma rebelião estourou. Os prisioneiros se trancaram nas celas com os beliches e começaram a xingar os guardas. E foi aqui que o experimento saiu dos trilhos. Os guardas, sentindo que sua autoridade estava sendo ameaçada, decidiram contra-atacar com força psicológica. Eles usaram extintores de incêndio para dispersar os presos, tiraram suas roupas e começaram a usar o privilégio como arma. Eles criaram uma cela de privilégio para os prisioneiros que não participaram da revolta, dando a eles comida melhor enquanto os outros passavam fome. Depois, trocavam os prisioneiros de cela para confundir a cabeça deles,
e fazer com que ninguém confiasse em ninguém. A paranoia se instalou. Os guardas começaram a ver os prisioneiros como perigosos e os prisioneiros começaram a ver os guardas como sádicos. O personagem mais marcante dessa descida ao abismo foi um guarda apelidado de John Wayne. Ele era um rapaz comum que decidiu assumir o papel de um guarda cruel de filme. Ele começou a forçar os prisioneiros a fazerem flexões, a limparem privadas com as mãos vazias e a passarem horas em posições desconfortáveis. O mais bizarro? Ele fazia isso com um prazer evidente, e os outros guardas, mesmo os que eram bonzinhos, não faziam nada para impedir. Eles se tornaram cúmplices pelo silêncio. Em apenas 36 horas, o primeiro prisioneiro teve um colapso emocional completo. Ele começou a gritar, chorar e agir de forma errática. Zimbardo, que também estava imerso no seu próprio papel como superintendente da prisão, inicialmente achou que o rapaz estava fingindo para sair do experimento. Ele demorou a perceber que a mente daquele jovem estava realmente quebrando. Eventualmente, o rapaz foi solto, mas o clima só piorou. O experimento estava previsto para durar 2 semanas, mas a cada hora que passava, o porão de Stanford se tornava mais sombrio. Os prisioneiros começaram a apresentar o que a psicologia chama de desamparo aprendido. Eles aceitavam os abusos de cabeça baixa. Eles começaram a acreditar que realmente eram prisioneiros e que não podiam sair dali, embora, tecnicamente, pudessem desistir a qualquer momento. O poder do ambiente era tão forte que eles esqueceram que tinham direitos. O ponto de virada, o clímax de todo esse horror, aconteceu quando o Zimbardo convidou sua namorada, Christina Maslach, que também era psicóloga, para ver o que estava acontecendo. Quando ela entrou no porão e viu os rapazes sendo levados ao banheiro com sacos na cabeça e correntes nos pés, ela ficou horrorizada. Ela foi a única, entre dezenas de observadores, que questionou a moralidade daquilo. Ela disse ao Zimbardo: "O que você está fazendo com esses meninos é terrível." Foi nesse momento que Zimbardo acordou do seu delírio de poder. O experimento foi interrompido no 6º dia. Por décadas, o experimento de Stanford foi usado para provar que pessoas boas fazem coisas más se o sistema permitir. Mas aqui entra a reviravolta científica que muita gente não conhece. Anos depois, arquivos foram abertos e gravações revelaram algo chocante. O experimento pode ter sido, em grande parte, uma fraude. Descobriu-se que Zimbardo e seus assistentes encorajaram ativamente os guardas a serem cruéis. Eles davam dicas de como quebrar o espírito dos prisioneiros. O guarda John Wayne admitiu mais tarde que estava apenas atuando, tentando ajudar a pesquisa a conseguir os resultados que ele achava que os cientistas queriam. Além disso, o prisioneiro que teve o famoso colapso nervoso admitiu anos depois que fingiu tudo porque queria ir embora para casa estudar para uma prova. Ou seja, a ciência por trás de Stanford é extremamente questionável. Mas, mesmo sendo um experimento falho e eticamente desastroso, ele nos ensinou algo valioso por vias tortas. Ele nos ensinou sobre o efeito de demanda, onde as pessoas agem de acordo com o que acham que a autoridade espera delas. Seja o comportamento real ou encenado, o fato é que aqueles jovens aceitaram participar de uma dinâmica de abuso sem questionar. Isso nos mostra como a nossa identidade é frágil e como a autoridade pode nos levar a caminhos obscuros. O experimento de Stanford nunca deveria ter acontecido daquela forma, mas ele permanece como um aviso sombrio. Se você não estiver consciente dos seus valores, o papel que a sociedade te dá pode acabar te engolindo. No fim das contas, a linha entre o bem e o mal não divide as pessoas. Ela cruza o coração de cada um de nós, e o ambiente ao nosso redor decide para qual lado a gente vai se inclinar. E se você quer entender mais sobre como o seu cérebro pode te enganar e como o comportamento humano é muito mais complexo do que parece, se inscreve aqui no canal.